Agora, a segunda questão da nossa prova, né? A questão 11, ironicamente ou não, também essa é uma questão que já caiu nos vestibulares da UFRR e, coincidentemente ou não, foi na mesma prova que eu acabei de citar. Né? A questão 10, eu disse que tinha uma questão muito parecida com ela, que foi na UFRR 2012. E a questão 11 também tem uma questão muito parecida com ela, que também foi na UFRR 2012, né? Então foram provas, assim, pelo menos a parte do PSS1, as duas primeiras questões foram muito parecidas. Na prova de 2012 ele não dava essa figura auxiliar, né? Na prova de 2012 foi um pouco mais matemático, um pouco mais técnico, né? Aqui ele deu até uma facilitada. Ele que eu digo às pessoas que elaboraram a prova. Então vamos ver. O quadrado de lado 1 está inscrito em uma circunferência. Então tem esse quadrado aqui que eu estou destacando ele de verde e ele está por dentro de uma circunferência, né? Então essa circunferência ela toca em cada um dos vértices desse quadrado aí e ele tem lado 1. E ele disse que dentro desse quadrado, né, o quadrado está inscrito na circunferência, ou seja, ele está por dentro da circunferência, e ele está circunscrito a outra, ou seja, ele está por fora de outra circunferência. Então veja que quando eu olho para esse quadrado e para essa circunferência que está por fora dele, essa circunferência que eu estou destacando de vermelho, eu posso dizer que esse quadrado está inscrito a essa circunferência, ou posso dizer que essa circunferência está circunscrita ao quadrado. Então eu posso usar o termo inscrito ou circunscrito dependendo de como eu quero falar. Mas se eu destacar essa circunferência aqui, a circunferência de dentro, essa roxa, né, que está aqui, eu posso dizer que o quadrado circunscreve a circunferência, né, o quadrado está circunscrito, ou que a circunferência está inscrita ao quadrado, ela está por dentro. Então eu também poderia usar os dois termos, inscrito ou circunscrito, depende de como queremos falar, mas sempre com essa ideia de que circunscrever é estar por fora e inscrever é estar por dentro, né? Então essa aqui é a nossa essência do negócio. Então ele destacou aí, e o que a gente precisa lembrar nessa brincadeirinha? A gente precisa lembrar que se eu tenho um quadrado de lado 1, e eu tenho uma circunferência circunscrita a ele, o raio dessa circunferência que está por fora, ele é metade da diagonal. Então eu tenho um raio grande aqui, vamos escrever assim, um raio maior, né? Eu vou escrever RG de raio grande, né? Esse raio grande, ele é metade da diagonal do quadrado, pela ideia, né, de que circunscrever a circunferência, o centro dela é o centro do quadrado, né, que seria o encontro dessas diagonais, né? Aqui, aproveitando a oportunidade, né, essas circunferências são concêntricas, né, duas circunferências aí que possuem o mesmo centro, só que elas têm raios diferentes. Então a primeira ideia que nós temos que ter aqui é que o raio grande ele vai valer metade da diagonal do quadrado e o raio pequeno, que eu vou destacar de verde aqui, o raio pequeno ele é o apótema do quadrado, né? Esse raio pequeno ele é metade do lado do quadrado. Lembrando outra propriedade aqui famosa da geometria plana, né? Geometria plana, inclusive, que é o assunto número 1 da UFRR de longe, né? As geometrias, em especial a geometria plana do PSS1 e a geometria analítica do PSS3, né? Nós só tivemos um ano que não caiu geometria analítica na nossa prova e no ano seguinte caiu duas, né? E já tivemos vários anos com duas questões de geometria analítica. Então, esses são dois assuntos muito importantes, né? Aqui lembrando uma outra propriedade, né, que quando a gente tem uma reta que é tangente à circunferência, essa reta faz com o raio naquele ponto de tangência 90 graus, né? Então isso me traz uma coisa muito importante aqui, é que essa circunferência que está por dentro, do centro até esse ponto de tangência é um raio, né, para cima, e eu poderia traçar outro raio para baixo. O raio pequeno, né, vamos escrever assim, RP de raio pequeno. Então eu tenho dois raios que são exatamente do mesmo tamanho do lado do quadrado, né? Então eu vou escrever aqui RP. E aí com essas informações agora a questão acabou, né? A questão acabou. Então, continuando aqui, a gente sabe, né, lá do quadrado, que se eu tenho aqui um quadrado de lado L, né, um lado qualquer, a gente pode fazer um teoremazinho de Pitágoras e descobrir quem é esse cara que vem daqui para cá, né?
que chamamos de diagonal do quadrilátero, né? Diagonal do quadrilátero, a união de dois vértices não consecutivos. Então veja que se a gente fizer um pitágorazinho, né? Porque aqui vai nascer um triângulo retângulo, a gente vai concluir que a diagonal vale lado raiz de 2, né? Essa igualdade aqui é uma boa igualdade da gente já ter decorada no dia da prova, né? A diagonal de um quadrado, a área de um triângulo equilátero e a altura de um triângulo equilátero são boas coisas para a gente já ter decorado, né? E não precisar fazer. Então agora, sabendo essas informações, a gente consegue acabar a questão, né? Eu já poderia ter terminado a questão, eu estou só relembrando aí o máximo de coisas que a gente pode lembrar para não ser assim só resolver, né? Que se fosse só para resolver na tora do jeito mais rápido possível, a gente já estava acabando a prova, né? Mas eu quero te passar aí alguma informação além do que está na questão, né? Eu não estou resolvendo a prova como você estaria no dia do vestibular, eu estou com fins didáticos, né? Eu queria que tu aprendesse novas coisas, caso tu não saiba alguma dessas. Então, beleza. Então, o raio pequeno aqui que eu chamei de RP, ele vale 1 sobre 2, né? Que é o lado do quadrado sobre 2. Vou até botar assim, L sobre 2, né? Que é 1 sobre 2. Enquanto que o raio grande vale a diagonal sobre 2. Né? Ou seja, o lado raiz de 2 sobre 2. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Então agora eu já sei os dois raios, né? E eu consigo responder a pergunta dele, que era se o A1 é a área da circunferência menor e A2 a área da circunferência maior, então o que a gente pode afirmar? Então a gente poderia simplesmente calcular aqui, né, para não ter que ficar analisando por semelhança e tal. Então qual é a área da circunferência menor? A área de uma circunferência, né, é π raio ao quadrado, né? πr ao quadrado, essa aqui é a área de uma circunferência qualquer. Então aqui essa R1 vai ser π vezes meio ao quadrado, ou seja, A1 vale π vezes 1/4, né? Lembrando aqui novamente das propriedades de potência, a gente tem um quociente aqui, né, elevado a esse 2, então isso fica 1 elevado a 2 dividido para 2 elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, então é π4. Né? Enquanto que A2, que é a área da circunferência grande, seria π vezes o raio grande ao quadrado, né? O raio grande ao quadrado. E aí fazendo as substituições que precisam ser feitas, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então executando essa conta aí, nós teremos π vezes 2 sobre 4. Né? Note aqui que o raiz de 2 ao quadrado é 2, né? E 2 ao quadrado vale 4. Então note você que a área que ele chamou de A1 é π sobre 4. E a área que ele chamou de A2 é 2π sobre 4. Você poderia simplificar aqui, mas no caso não precisa. Você consegue observar que A2 é o dobro de A1, né? Então, nossa resposta correta seria letra B de bola, né? Mais uma vez, a gente poderia ter chegado nessa resposta muito rapidamente, só que eu tentei aqui te relembrar o máximo de conteúdo possível. Vamos seguir então a nossa vida para a questão 12.